Constituição brasileira está completando 35 anos. Um dos artigos da Carta Magna assegura a tripartição dos poderes e o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Mas, nos últimos tempos, temos visto muitas desavenças, principalmente entre o Congresso e a Suprema Corte. Opiniões divergentes têm criado rusgas entre parlamentares e ministros do STF. O avanço de pautas progressistas como proteção aos povos indígenas, descriminalização do porte da maconha e do aborto tem gerado atritos e fez voltar à tona o debate sobre limitar o tempo de atividade dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Estes e outros assuntos são tema da minha conversa online com o jurista Dr. Quiocha Arada, presidente do IBEDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Confira a entrevista. Dr. Quiocha, um prazer recebê-lo nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quiocha, aí no momento que a Constituição completa 35 anos, o Congresso discute a PEC do equilíbrio dos poderes numa reação aí às decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu com o marco temporal e a tese da demarcação de terras indígenas estabelecida no STF foi derrubada no Senado. As rixas entre o Legislativo e o Judiciário geraram aí a discussão de mandato temporário para os ministros do Supremo. Doutor Quiocha, nessas decisões discordantes aí entre Congresso e Suprema Corte, quem tem a palavra final? Bom, quem tem a palavra final é o Congresso Nacional dentro das suas atribuições. Essa reação já vem muito tarde, né? Isso não são marco temporal, estão julgando o aborto até 18ª gravidez, semana de gravidez, como se até lá o feto não existisse, né? Não é? Se o Código Civil coloca a salvo direito do nascituro desde a concepção, então, do momento em que você começa a falar em aborto, você está cometendo aí, está tirando uma vida em potencial, né? Que é protegido pela Constituição. Depois, o Congresso ele torna facultativa a contribuição sindical, vem um novo governo e recria a contribuição sindical. Quer dizer, está afrontando diretamente a determinação do Congresso Nacional. Descriminalização do porte de droga, né? Também é matéria legislativa. Agora, esse marco temporal é o fim da picada, né? Se você não tem uma data referência, 5 de outubro de 88, como é que você vai fazer demarcação baseado na ocupação tradicional das terras pelos indígenas desde o descobrimento do Brasil? Quer dizer, fica uma confusão, uma insegurança jurídica total, não é? Então, por isso que essas coisas devem ficar a cargo da lei, do cargo do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal ele não tem que ficar decidindo com vistas ao futuro. Ele é um poder que age no passado. Aconteceu alguma coisa e o titular do direito lesado reclamou, o judiciário vai lá e decide, mas não com vistas ao futuro, que isso é próprio do Congresso Nacional, que verifica o que é factível, o que é provável de acontecer no mundo fenomênico, no futuro. Então, ele, de antemão, ele legisla aquela situação, né? O que não está acontecendo. Doutor Quiocha, como o senhor citou mesmo, a impressão que temos é que o momento dessa discordância aí entre Congresso e Supremo se dá justamente aí no avanço dessas pautas progressivas na Corte, como o direito dos povos indígenas, que o senhor citou, o porte da maconha e até o aborto, que entrou na pauta do STF pela última presidente, a Rosa Weber. É isso mesmo, doutor? É uma ânsia aí de barrar esses assuntos sensíveis ao conservadorismo do povo brasileiro? Sim, o Congresso está reagindo. Inclusive, essa PEC ele proíbe decisões monocráticas que venham suspender de forma generalizada os atos praticados pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não é? Então, e depois está proibindo também uma vista do processo por tempo indeterminado. Eu tenho um processo
lá que o ministro pediu vista, já passou mais de 5 anos, ele esqueceu do processo. Então, segundo essa PEC 8, né, de 21, ele limita a vista à forma coletiva. Quer dizer, todos têm que pedir vista ao mesmo tempo e devem devolver o processo em 6 meses, prorrogável excepcionalmente por mais outros 3 meses. Não é? Mas é uma forma de você fazer cumprir o que está na Constituição, a duração razoável do processo. Porque não pode ter. Tem um processo aí que dão a liminar, suspendendo, e leva 10 anos para decidir. Né? Isso não é justiça. Doutor Quioche, a gente citou aí a ideia aí dos mandatos temporários já é velha, né? O próprio presidente ministro Barroso já foi até a favor. Gilmar Mendes criticou aí duramente a proposta. A gente vê que a ideia foi pautada aí no momento de querer conter as decisões do Supremo, mas limitar aí o tempo de atuação dos ministros para além da idade de 75 anos. Tem algum lado positivo, doutor Quioche? Limitação do tempo de permanência do Supremo, sim. Acho que o Brasil é o único país no mundo aí que tem a PEC da Bengala, entendeu? Quer dizer, em vez de você limitar o tempo de permanência, o Supremo Tribunal Federal tomou a iniciativa da lei no sentido da PEC, no sentido de prorrogar por mais 5 anos, não é? Agora, e colocou lá condicionado ao exame de sanidade mental, que é coisa que ninguém faz, né? Entendeu? Existem, na verdade, pessoas que com 75 anos têm uma visão muito clara, têm lucidez, têm agilidade. Agora, tem outros que aos 65 anos já estão andando de bengala, entendeu? Verdade. Doutor Agora, Quioche, eternizar a permanência do ministro é muito ruim, só oxigenar. Agora, a desculpa de que é para dar estabilidade à jurisprudência, isso é uma desculpa esfarrapada, porque mesmo com a mesma composição, o Supremo está remexendo nas teses velhas, já assentadas, a todo instante. Agora, só falta, estão mexendo, inclusive, nas questões protegidas por cláusula pétrea. Não é? Por exemplo, coisa julgada. Recentemente invalidou a coisa julgada. doutor Quiochi, quando a gente fala aí sobre limitar as decisões da Suprema Corte, nos vem a lembrança do que aconteceu em Israel, que está em guerra, a gente vai falar sobre isso já já, e por lá a ideia era que o primeiro-ministro poderia anular as decisões do judiciário. Uma multidão foi às ruas para protestar lá em Israel. Por aqui, o ministro aposentado Celso de Mello foi enfático sobre a PEC que permite ao Congresso anular as decisões do STF. Espírito autocrático é uma escalada autoritária mesmo, exemplo do que vimos em Israel, ou deve ter realmente essa limitação da corte por aqui? Eu acho que isso se encaixa, Vivi, dentro daquela regra de pesos e contrapesos. Então, o princípio da independência e harmonia dos poderes é obtido mediante peso e contrapeso. Nenhum poder pode fazer o que bem entender sem que outros dois poderes imediatamente intervenham. Então, ao meu ver, independentemente dessa PEC, que procura limitar a ação do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal manifestamente extrapolar das suas atribuições por passar a avançar no terreno legislativo, na Constituição atual tem uma medida que impede isso daí. É o Senado, é o Congresso Nacional baixar uma resolução sustando aquela decisão extravagante do Supremo Tribunal Federal. Nunca tiveram coragem de fazer isso. E agora estão se escudando atrás de uma PEC para limitar os poderes, como se atualmente o Congresso Nacional não tivesse esses poderes.
Sem dúvida. Doutor Quioche, vamos falar agora de violência e o assassinato terrível dos 3 médicos paulistas lá no Rio de Janeiro, que foram executados por milicianos em um quiosque de praia, né? O crime levantou a pauta da falta de segurança no Brasil inteiro e se falou em um plano nacional de segurança. Doutor Quioche, falar aí em plano nacional sem investir dinheiro suficiente é só para criar aí mais um penduricalho no já inchado Estado brasileiro, não é mesmo? É uma forma de resolver os problemas mais sensíveis que a mídia vem enfocando com constância, com jogo de palavras. Palavra, que Plano Nacional de Segurança? Nós não temos Força Nacional de Segurança. O que é a Força Nacional de Segurança? São forças dos estados que reúnem numa situação de emergência, entendeu? Não há corpo efetivo de segurança nacional. Doutor, que eu achei ainda na pauta sobre violência, vamos voltar a Israel, que sofreu aí um ataque terrível dos terroristas, um ataque duríssimo dos terroristas do Hamas, e colocou o atual governo brasileiro em xeque, condenar ou não o Hamas, para além da posição aí ideológica de apoiar a liberdade do povo palestino, temos uma questão importante que são os brasileiros vivendo na faixa de Gaza, que manifestaram aí desejo de voltar ao Brasil. E também os brasileiros que, segundo Israel, teriam sido feitos reféns pelo Hamas. Estamos vendo aí a rápida atuação de resgate aos brasileiros israelenses e os acordos para a retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Doutor Tosh, está certo aí o governo brasileiro em não declarar apoio explícito a nenhum dos lados nesse momento? Lula já falou aí, com todas as palavras, que foram ataques terroristas do Hamas. Eu acho que, bom, se você for para verificar quem é o culpado, então o culpado é quem atirou a primeira pedra, né? Seria o Hamas, que é um grupo terrorista, né? O terror é aquilo lá, não é nada de 8 de janeiro. Né? O terror mata, sequestra, joga bomba e assassina as pessoas. Isso é o terror. Então, isso deve ser condenado. Bom, então, o terror é aquilo lá. Agora, de um lado, o Ramos, ele tem uma certa revolta, porque não lhe dão um território próprio, né? Então, todo povo ele tem que ter um território, não é? Senão não forma o Estado. O Estado é povo mais território, coisa que eles não têm. Então, eles estão revoltados. Agora, a coisa vai esquentar bastante com a invasão por terra. E já está dando sinais de invasão por terra, porque Israel concedeu um prazo de 24 horas para aqueles que estão na faixa de Gaza, na parte norte, para retirar para a parte sul, não é? Isso, em 24 horas, me parece uma missão bastante difícil, segundo os observadores da ONU, né? São mais de 1.200.000 pessoas, né? Então, a guerra é assim, só termina com a tropa do exército invadindo o território inimigo, entendeu? Enquanto tiver jogando bombas à distância, a guerra não termina. Doutor Kiyoshi, antes de terminar aqui a nossa entrevista, parece que ouviram o senhor e o Senado quer pautar aí o fim da reeleição até o final desse ano. Será que agora sai, doutor Kiyoshi? Agora é um momento propício, né? Porque o pessoal está revoltado com os desmandos dos governantes reeleitos, né? Isso é um grande mal que o governo FHC trouxe para o Brasil, né? Copiou lá dos Estados Unidos, onde existe apenas 2 partidos que se revezam no tempo, aí é razoável a reeleição. Aqui é um grande mal, porque no terceiro mês de governo, ele já começa a governar com vistas à sua reeleição e acaba esquecendo de governar o país, né? Isso é muito ruim. E sem dúvida, né, doutor Kiyoshi, a gente sempre vê a mesma história. Durante a campanha, não, eu só vou fazer esse mandato, não estou pensando em reeleição. E depois de praticamente 6 meses de governo, já começa o plano aí de reeleição. É realmente um É, atraso aí.
O Lula, por exemplo, no passado, ele teve não reeleição, trieleição. Ele se elegeu 3 vezes. 2 vezes ele próprio e 3ª vez ele plantou uma pessoa lá. Entendeu? Então, são 3 mandatos consecutivos. Porque quem fica com 8 anos no poder, ele ganha um poder muito grande. Entendeu? Ele faz o que quer. Sem dúvida. Doutor Queiroz, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!